Olá, estudantes do Paraná, eu sou o professor Hélio. Hoje vou acompanhar vocês no estudo do potencial elétrico. Nós iniciamos com esse estudo uma sequência de assuntos relacionados a propriedades escalares da eletricidade. Grandezas escalares são aquelas grandezas que não necessitam de uma orientação para defini-las. Elas precisam apenas de uma unidade. Dentre essas grandezas físicas, nós temos, além do potencial elétrico e a energia potencial elétrica que nós veremos hoje, nós teremos também a grandeza física trabalho da força elétrica, que nós veremos mais para frente, além de outras grandezas complementares, como diferença de potencial elétrico. Quando se fala da palavra potencial, a gente tem na cabeça que isso pode ser um elogio. Nossa, você é um estudante em potencial. Mas na realidade essa palavra fisicamente, ela indica alguma coisa que pode vir a ser. Então, interpretando pelo lado da física, o potencial é algo que você pode vir a alcançar. Então, se eu falo para você, você é um estudante em potencial, quer dizer que você pode vir a se tornar um grande estudante. Não necessariamente nesse momento mas tem alguma coisa ali guardada dentro de você, né? Então, aqui, só para ratificar aqui para vocês, potencial é algo que pode vir a acontecer. Vamos ficar com esse conceito na nossa cabeça para quando a gente for desenvolver potencial dentro dos conceitos físicos. É algo que pode ficar reservado, algo que pode ficar armazenado ou ainda guardado. A gente tem vários tipos de energia potencial. Eu vou resgatar aqui conceitos do primeiro ano do ensino médio para que fique mais tranquilo o nosso processo de aprendizado do conceito de energia potencial elétrica. Então, por exemplo, a gente tem a energia potencial gravitacional. Então, percebam aqui que tem o desenho de uma árvore e aqui a gente tem uma maçãzinha presa, fixa, num galho da árvore. O que ocorre é que essa maçã, em relação ao chão, em relação ao solo, ela tem uma energia guardada, uma energia armazenada, uma energia reservada, uma energia que pode vir a se transformar em outra forma de energia, por exemplo, na energia cinética, energia de movimento. Então, se por algum motivo essa maçã seja solta dessa árvore, essa energia potencial gravitacional ela vai se perdendo, a altura da maçã vai se diminuindo, e à medida que isso acontece, essa energia vai se transformando em outras energias, como por exemplo, energia sonora e energia de movimento. Também um pouquinho de energia térmica pode ocorrer. Eu vou usar esse exemplo para falar um pouquinho do Isaac Newton. Isaac Newton, o criador da gravitação universal e das 3 leis de Newton. Existe uma lenda que ele criou a teoria da gravitação universal numa época parecida com essa época que a gente está passando, numa época de pandemia, lá na Inglaterra, lá onde ele morava. E aí tem uma lenda que diz que ele parou num momento desse, numa região rural, num momento desses, embaixo de um pé de macieira. E aí, quando a maçã caiu sobre a cabeça do Newton, veio algumas ideias ali que ele pôde desenvolver. Isso é uma lenda, né? Mas é uma coisa interessante para a gente fixar aqui o conteúdo de energia potencial gravitacional. Da mesma forma, a gente pode armazenar energia em molas. Esse tipo de armazenamento de energia vai se chamar energia potencial elástica. No caso, você pode ou comprimir a mola ou esticar a mola. Em ambos os casos, você está, de novo, deixando uma energia presa ali na mola. Os mesmos termos valem aqui. Energia guardada, energia reservada, energia armazenada na mola. De modo que, se você soltar essa mola pode começar a entrar em movimento. Pode começar, essa energia que está guardada pode ser uma energia cinética, uma energia de movimento. Muito bem. Da mesma forma, avançando para o nosso conteúdo, não se esquecendo aqui desses primeiros exemplos, nós podemos ter a chamada energia potencial, mas agora elétrica. Imaginem vocês, já vimos em aulas passadas, que nós temos uma região que tem uma carga geradora de campo elétrico, uma carga Q, essa carga aqui representada em azulzinho. Essa carga Q é geradora de campo elétrico, né, ela influencia todos os seus arredores,
Mas num dado instante, a gente consegue prender uma carga menor, chamada carga de prova, nos seus arredores. Então você vem aqui e prende essa carga a uma certa distância d dessa carga maior. Aqui a gente teria que fazer uma análise dos sinais das cargas elétricas para saber se existiria uma força de atração ou uma força de repulsão. Teríamos que analisar também os sentidos dos campos elétricos ali para saber o que ocorreria com essa carga. Mas nesse momento a gente vai prender a carga. Imagine vocês que você está conseguindo prender. Você consegue segurar aqui com o seu próprio dedo, fica mais fácil imaginar isso. Você prende essa carga nas proximidades da carga maior. Ao você prender essa carga, vai ocorrer a mesma coisa que aconteceu nos exemplos anteriores. Você vai conseguir jogar para essa carga uma energia guardada. Ela vai armazenar uma energia devido à interação que ela está tendo com a carga maior. Essa energia guardada pela carga, no caso como ela está sendo presa, a gente vai chamar isso de energia potencial elétrica. É uma energia que a carga adquire ao ser colocada e presa numa região de um campo elétrico de uma outra carga que está naquele local. O que pode ocorrer, caso você se desprenda, caso você de alguma forma deixe essa carga livre, essa energia que estava armazenada nela, assim como nos exemplos anteriores, vai se transformar em outras formas de energia. A forma mais fácil de verificar isso é que, como as cargas elétricas têm atração e repulsão, ela vai ganhar movimento. E aí perceba, lógico, que essa energia potencial ela depende dessa distância que as cargas estão entre si. Ela depende também do valor das cargas, depende do valor da carga-fonte, do valor da carga de prova. E depende também do meio onde se encontram as cargas. Normalmente a gente utiliza como exemplo aqui o meio vácuo, mas essas cargas podem estar nas proximidades numa região de ar, numa região na água e enfim, alguns outros locais. Matematicamente, né, considerando o local, o valor das cargas e a distância entre elas, nós temos, aqui no caso, a equação da energia potencial elétrica. Então veja aqui o mesmo desenho, agora em destaque. A energia potencial elétrica pode ser calculada simplesmente sabendo o local entre essas cargas se encontram. Esse local é representado pela letra K, chamada constante eletrostática. K com unidades Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Normalmente a gente usa aqui K do vácuo, seria o K padrão. Q grande, né? Qzão seria o valor da carga geradora, carga maior. Qzinho é o valor da carga menor. E D é a distância entre as duas cargas, K, Q sobre D. Isso aqui seria a nossa energia potencial elétrica. E com isso chegamos ao nosso primeiro quiz. Então a gente tem aqui, qual grandeza física indica a energia acumulada em um sistema envolvendo cargas elétricas? Letra A, energia potencial elástica. Letra B, energia potencial elétrica. Tempinho aí para você tentar responder.
retomando aqui a atividade, vamos ver se você estava atento. Vamos ver quem estava no Instagram, no WhatsApp, Facebook. Agora sai, larga tudo isso aí. Bem fácil a questão, vamos resolver junto com vocês. Então, qual grandeza física indica a energia acumulada em um sistema envolvendo duas cargas elétricas? Energia potencial elástica ou energia potencial elétrica? Claro, pergunta muito simples aqui. Energia potencial elétrica seria a resposta correta. Potencial elétrico. Vamos agora, a gente falou então da energia potencial elétrica, que seria a energia associada a uma carga quando se encontra numa região que já existe uma carga maior. Então, se a gente conseguisse prender essa carga de prova nessa região menor, essa carga adquiriria uma energia potencial elétrica, uma energia armazenada, que em algum momento ela poderia se transformar em outro tipo de energia. E agora a gente vai avançar no conceito chamado potencial elétrico, né? Sem aquele primeiro termo aqui, energia, potencial elétrico, é somente potencial elétrico. Ocorre que, se você tem somente uma carga em determinada região do espaço, lógico que a gente sabe que essa carga ela influencia os seus arredores e essa influência a gente chama de campo elétrico, né? Uma grandeza vetorial já vista anteriormente. E esse campo elétrico traz consigo uma informação complementar chamada potencial elétrico, que é agora uma grandeza somente escalar, né? O conceito é parecido com o de campo elétrico. A diferença é que agora o potencial é uma grandeza somente escalar. Em alguns momentos é mais fácil, é mais prático utilizar esse conceito. Então, se você tem uma carga em determinada região do espaço, essa carga influencia os seus arredores e se uma carga seguinte, uma carga de prova for colocada nessas proximidades, ela vai sofrer a interferência desse chamado potencial elétrico, que é medido agora em volts. Veja que a forma, a propriedade, então, resumindo o que eu falei, só reforçando para vocês, potencial elétrico é a propriedade elétrica escalar que define qual energia potencial elétrica uma carga teria ao se encontrar em determinado ponto. Em outras palavras, você tem uma carga em determinada região do espaço, e você sabe que aquele ponto daquela região tem determinados volts ali de potencial elétrico. E esses volts influenciarão e determinarão, aqui no caso, a energia potencial que uma segunda carga adquiriria caso ela fosse colocada ali, naquele ponto. Tá? Frisar aqui também esse nome aqui, ó, escalar. Escalar é uma grandeza que não depende de uma orientação, ela não depende de direção e sentido, somente um valor e uma unidade já define essa grandeza, potencial elétrico, o que faz com que em muitos casos isso seja muito, muito prático. E aqui nós temos a definição matemática de potencial elétrico. Então veja que potencial elétrico vai ser para nós aqui a energia potencial elétrica, esse U elétrica aqui, medida em joules, divididos pelo valor da carga elétrica, que aqui carga elétrica C coulomb. Esse aqui vai ser o nosso potencial elétrico. Sabendo disso, nós vamos para o nosso próximo quiz. Então, um tempinho para você responder aqui, leia com cuidado, com calma, e daqui a pouco a gente volta para discutir item por item aqui a resposta correta.
Vamos resolver juntos aqui o nosso primeiro quiz, um quiz que fala a respeito sobre grandezas vetoriais e grandezas escalares. Perceba você que esse conceito ele é muito forte na física e ele acompanha, quando você for estudar a física, ele acompanha esse conceito em todos os conteúdos, o que é grandeza vetorial, o que é grandeza escalar, que a gente está aproveitando para fixar aqui, para deixar sólido aí esse aprendizado sobre o que é grandeza escalar e grandeza física. Você que gosta de física e pretende fazer faculdade de física, não caia no trote, eles vão falar isso para você. Compre uma caixinha de vetores. Então, os calouros lá, vêm os veteranos na tua sala e falam, vai comprar uma caixinha de vetores. Você, onde que tem esse caixinha? Ah, tem na papelaria, tem na livraria, você vai lá tentar comprar, mas na verdade eles estão tirando sarro porque sempre se fala o que é vetor, o que não é vetor. Então, o vetor é uma representação para grandezas físicas que necessitam de uma orientação. Então, além de um valor e de uma unidade, a grandeza vetorial necessita também de uma direção e sentido representado por uma flecha, né? Então, grandezas escalares necessitam apenas de valor e unidade, já grandezas vetoriais precisam de, além desse valor e da unidade, direção e sentido. Então, vamos fazer uma leitura atenta do exercício e ver o que ele está pedindo. Veja lá. Que grandeza física indica as propriedades elétricas escalares de determinado ponto do espaço? Então, que grandeza física? As propriedades elétricas escalares, então vamos guardar esse valor aqui, escalares, de determinado ponto do espaço. Então, vamos lá. Letra A, campo elétrico. Campo elétrico é uma grandeza do tipo vetorial, né? Eu preciso de uma direção e sentido, então a letra A é errada. Letra B, potencial elétrico. Correto. O potencial elétrico é somente uma grandeza escalar, somente um valor e uma unidade já depende desse potencial elétrico. E por último, força elétrica. A gente sabe que força é uma grandeza vetorial, logicamente, então a força elétrica vai ser também uma grandeza do tipo vetorial. Resposta certa, letra B. Avançando, nós chegamos no nosso exercício número 1. Vou destrinchar com vocês aqui até metade do caminho, vamos dizer assim, e em seguida eu vou deixar um tempinho aí para você responder essa questão. Então vamos lá. Em um determinado ponto de um campo elétrico, a energia potencial elétrica de uma carga pontiforme vale 6 vezes 10 elevado a menos 5 joules. O que a gente faz quando está respondendo? Você dá uma sublinhada, esses primeiros exercícios que são mais simples sempre, aparecer um valorzinho, você dá uma sublinhada ali no valor, anota ele ali no teu caderninho, tá? E veja que perto aqui do valor, o exercício ele te dá o que é. Aqui ele está falando, ó, energia potencial elétrica. Procura nos slides anteriores qual que é o símbolo da energia potencial elétrica e anota ali. Continua a leitura, sendo 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Dá uma grifada ali em vermelho embaixo, circula ele, faz um retângulo em volta. Pega este valor, marca aqui do lado. Não entendeu o que é esse valor? Leia nas proximidades dele, está ali, está bem claro. Sendo 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs o valor da carga. Então procura o símbolo que representa a carga e anota aqui na tua tabelinha. E por último, determine o potencial elétrico desse ponto. Então procura qual que é o símbolo que representa o potencial elétrico, anota aqui na tua tabelinha e depois você corre atrás da equação correspondente e tenta responder o exercício. Então, nesse primeiro exercício aqui, que é o número 1, eu vou dar as dicas para vocês. Vejam, ó, energia potencial elétrica, coloca aqui bonitinho, carga, coloca aqui bonitinho, e potencial elétrico é a pergunta, tá certo? Então, procura agora a equação correspondente, que já foi passado na aula de hoje, tá? E aí, em seguida, eu já volto aqui respondendo com vocês matematicamente esse exercício que é bem simples, você consegue fazer, tá bem? Até daqui a pouco, vamos lá.
Muito bem. Então, reforçando para vocês aqui que a gente não pode fugir dos exercícios de cálculos. Esse exercício aqui é bem tranquilo, bem fácil. Logicamente que os conceitos, né, os conteúdos de uma forma mais genérica, conceitual, é bem gostoso de aprender, bacana, mas aí chegamos na parte ali da matemática e de repente você nem tenta fazer, né, acaba desistindo sem tentar. Isso não, eu vou mostrar para vocês que é bem simples. Você faz uma leitura sempre atenta, separa os valores, busca a equação correspondente aqui no caso. Então veja que nós vamos utilizar esta equação, né? Anteriormente apareceu aqui no lugar de E, mas aqui o símbolo é equivalente. Então potencial elétrica é igual a energia potencial elétrica por carga elétrica. Substitui os valores corretamente. Então percebe aqui que potencial elétrico vai ser energia potencial elétrica é 6 vezes 10 elevado a menos 5, 6 vezes 10 elevado a menos 5, sobre 5 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui nós temos uma divisão por notação científica. Agora não vou entrar em detalhes, vou deixar você mandar lá uma dúvida para o teu professor lá no Classroom, né, no Google Classroom. Aqui é uma regrinha, tá? Que a gente divide coeficiente por coeficiente, repete a base 10 e diminui os expoentes. Faz isso certinho, ajusta as casas da vírgula e você vai obter aqui que o potencial elétrico pedido é de 12 volts, a resposta correta. Avançando aqui para o próximo exercício, número 2, um exercício agora teórico, nós temos: assinale a alternativa que apresenta o maior número de grandezas físicas escalares. Lembrando você, estou pegando bastante hoje nesse conceito físico aqui. Grandeza escalar é uma grandeza que é representada apenas por um valor e por uma unidade. Já a grandeza vetorial, além de um valor, uma unidade, ela necessita também de uma orientação, normalmente uma flecha que indica para onde que vai, para onde que vem aquela grandeza física. Então, faz lá uma leitura atenta e daqui a pouquinho eu volto a responder com vocês aqui o exercício número 2.
Tudo bem, gente, então vamos responder junto com vocês aqui. Veja, letra A, força elétrica e campo elétrico. Aqui no caso as duas grandezas são vetoriais. Então apareceu aqui, vamos atribuir valores aqui, 0 grandezas escalares na letra A. Letra B, força elétrica e potencial elétrico. Força elétrica é grandeza vetorial, potencial elétrica é grandeza escalar. Então aqui vamos pôr um valorzinho 1 na letra B aqui. Letra C, campo elétrico e potencial elétrico. Campo elétrico é uma grandeza vetorial, potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então aqui também apareceu um valorzinho 1, empatou com a letra B. Uma grandeza escalar na B, uma grandeza escalar na C. Vamos para a letra D. Potencial elétrico e energia potencial elétrica. Duas grandezas escalares. Então aqui apareceu o valorzinho 2. Então já eliminamos a ABC. Por enquanto, a que tem mais grandezas escalares é a letra D. E por último, força elétrica, grandeza vetorial. Energia potencial elétrica, grandeza escalar. Campo elétrico, grandeza vetorial. Então aqui tem apenas uma grandeza do tipo escalar. Então a resposta certa, letra D, potencial elétrico e energia potencial elétrica, ambos são grandezas escalares. Resposta certa, letra D. E exercício número 3, vamos fazer junto com vocês aqui. Qual energia potencial elétrica de uma carga de 2 coulombs acumularia em um ponto do espaço de potencial elétrico 12 volts? Tá? De novo, vou fazer a leitura com vocês, agora frisando aqui detalhes e você vai anotando aí no seu caderno. Então vamos lá. Qual energia potencial elétrica? Então dá uma sublinhada aqui, energia potencial elétrica. Já coloca aqui na tua tabelinha do lado. Qual será que é o símbolo que representa a energia potencial elétrica? Igual ponto de interrogação, é o que ele está perguntando. De uma carga de 2 coulombs. Carga 2 coulombs, procura o símbolo que é carga. E coloca esse símbolo da carga igual 2C. Acumularia um ponto do espaço de potencial elétrico 12 volts. Então procura lá o símbolo de potencial elétrico, já foi visto hoje. Anota lá 12 volts e daqui a pouquinho eu volto a responder com vocês. Procura fazer a continha, uma conta bem simples ali para você responder. Daqui a pouquinho eu volto para te ajudar na resposta.
Tudo bem, respondendo aqui a questão posta, perceba que a gente faz aqui do lado esquerdo uma tabelinha com os valores do enunciado. Energia potencial elétrica queremos saber, colocamos interrogação, carga 2 coulombs, potencial elétrico 12 volts. Procura a fórmula correspondente, nós temos que potencial elétrico é energia potencial por carga. Substitui os valores corretamente. Aqui eu estou aproveitando para dizer que às vezes, né, esse E ou U são letras diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. Estou usando para contemplar que tem livros que trazem U elétrica, eu tenho livros que trazem U potencial elétrico, os dois são corretos. E aí quem está dividindo isola multiplicando aqui, a energia potencial elétrica então seria de 24 volts. 24 joules. E com isso, terminamos a nossa aula de hoje. Vamos fazer uma pequena retrospectiva aqui. Então, foi estudado os conceitos de potencial elétrico e energia potencial elétrica. Então, o potencial elétrico é a energia potencial elétrica, são grandezas do tipo escalares. São grandezas que dependem apenas de um valor e de uma unidade. A energia potencial elétrica indica a energia que uma carga armazena em determinado ponto de um sistema, né? Então, fazendo analogias à energia potencial gravitacional e à energia potencial elástica, é uma energia guardada. Caso a carga fosse liberada em determinado ponto, ela adquiriria velocidades, né, de acordo com a região do sistema que ela se encontrava. E por último, aqui a gente tem que o potencial elétrico indica qual será a energia potencial elétrica de uma carga elétrica em determinada posição do espaço. Então perceba que o potencial elétrico, a efeito conceitual, ele é bem próximo ao conceito de campo elétrico, mas ele é mais prático que o campo elétrico. Apenas uma unidade física, volt, já define bem as características, as propriedades elétricas de uma forma escalar de determinado ponto. Então por hoje é isso, gente. Ficamos por aqui. Até a próxima aula.